Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Glória a Deus. Tiago, capítulo 2. Glória a Jesus. Você que já é inscrito neste canal, você já é alvo das nossas orações. Lembramos de você e oramos por você que está nos ajudando a divulgar esse canal. Portanto, se você não é inscrito ainda, inscreva-se, ative o seu sininho, também dê seu parecer, sua opinião, compartilhe para que essa bênção chegue até outras pessoas, em nome de Jesus, que também essas pessoas venham a receber a oração. Muito obrigado, desde já. Tiago 2:14 diz assim. O título da leitura desta minha Bíblia aqui, a epígrafe, a leitura dela diz assim: a fé sem obra para nada aproveita. Outras traduções dizem assim: a fé sem obra é morta. Versículo 14: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não estiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiver falta do cotidiano, se alguém vos lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Digam graças a Deus. Louvado seja Deus. Ainda que Tiago expresse a obra, o feitio, o efeito de fazer, mas nada que possamos fazer anula a graça de Deus. Tudo que nós fazermos, nada vai anular a graça. A graça é o alvo de Deus em nós, dessa bondade dele, e é ela que nos assegura, nos garante. Mas Tiago está falando de um conjunto, de uma fé e de uma obra. A fé é que ele questiona se a sua fé lhe salva, porque as pessoas imaginam assim. Depois ele questiona. Se alguém disser, tem fé? Tem, mas não tem obra. Veja bem, então ele questiona, a sua fé pode salvar? Do que ele está falando? De uma pessoa que tem fé, mas a sua fé não salva. A sua fé é uma fé do acreditar, de conquistar aquilo que ele, pela sua fé, espera em Deus. Deixa eu dar uma definição o que é isso. Muitas pessoas utilizam um texto muito sagrado de Hebreus capítulo 11, versículo 6, dizendo assim:
É impossível, sem fé, agradar-lhe. Você percebe que não fala de Deus. É impossível, sem fé, agradar-lhe. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador. O texto não cita Deus, mas faz uma citação de fé, de alguém que tem uma fé, que acredita num ser superior, que é Deus, e que pela confiança que ele tem, ele pode receber, e recebe. O mundo recebe pela fé em Deus as suas conquistas, menos a salvação. Aleluia. Então essa fé de Hebreus 6, que o pessoal costuma dizer, sem fé não sabe nem o que está falando, que contexto está dizendo. O capítulo 11 de Hebreus é uma sinalização para a fé da graça que nós vivemos de hoje. O capítulo 11 de Hebreus é a fé da sua natureza, a natureza da fé, de alguém que acredita, mas de alguém que acredita, mas não recebe Jesus. As pessoas acreditam, mas não recebe. Ele tem fé para receber outras coisas. Você vê, a pessoa vem para a igreja, eu tenho fé, pastor, e a gente ora, ele recebe a bênção. Mas não é a fé que receba Jesus. E o que o Tiago está falando de um conjunto de fé com obra, é de uma fé que é o que João escreveu: mas todos quantos receberem, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma fé que te leva a uma mudança de vida. Aleluia. Então o texto de capítulo 11 de Hebreus é um texto que mostra apenas a natureza, como exemplo dos homens do passado. Ele vai citando os homens do passado, a natureza que eles tinham nessa fé. Ele conta todo o exemplo de cada pessoa. Quando ele chega no capítulo 12, então ele mostra qual é a fé que Deus exige que nós devemos ter, a fé que faz nós receber Jesus, obedecer Jesus e buscar viver em comunhão. Aí no capítulo 12 ele inicia dizendo: estamos cercados de uma multidão de testemunho. Testemunho do capítulo 11, da origem da fé daqueles homens. Nós temos um testemunho de fé, porém agora ele vai citar. Nós temos, eu vou até abrir aqui, já está muito próximo, eu quero que você abra também no capítulo 12, para você entender. Ele diz: portanto nós, olha agora, olha só a escritura como é. Ele fala de um passado, de uma natureza de fé de homens do passado. Aí ele diz: agora nós, presente a esta graça, a graça da plenitude que Jesus veio nos trazer. Qual é a fé? Ele vai dizendo: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Agora observe a fé. Uma fé que tem uma natureza, que acredita na existência de Deus e confia para receber. Essa fé aqui é a fé que vai lhe transformar. Uma fé que faz você ficar atento para não viver em pecado. Uma fé que não se embaraça com as coisas desse mundo. Aleluia. E ele diz: agora você vai correr com paciência. Você vai correr com paciência a carreira que está proposta. Qual é a carreira que é proposta para um cristão? Andar na fé
de Jesus Cristo. Andar na fé que leva à obediência. Andar na fé que serve a palavra de Deus. Porque a maioria das pessoas, eu sou muito questionado em certas atitudes, por causa disso que as pessoas, tem pessoas que podem até ter mais conhecimento bíblico que eu, mas não tem interpretação correta. E esse texto, as pessoas sem fé, nós vivemos um período agora que nós passamos, que mostra justamente isso aí. A natureza da fé e a fé obediente. A natureza da fé vai dizer que eu não preciso usar máscara. Não, eu acho que para agradar a Deus eu não preciso usar máscara. Porque essa fé não é uma fé de Cristo obediente. Porque quando ele vai olhar o que Paulo escreve em Romanos capítulo 13, do 1 a 3, vai mostrar que essa fé de Cristo em mim é justamente para me submeter à autoridade. Aleluia. Então essa fé da natureza, a natureza rebelde, uma fé da natureza rebelde que diz que está agradando a Deus, mas ele não está agradando a Deus. Essa pessoa não está agradando a Deus. Ele pode até ter uma base para querer dizer, mas ele não está, porque ele não se submete. A fé de Cristo, ele nos submete à natureza humana. Paulo escreve a Tito no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3, justamente falando disso. Que o homem é sujeito, nossa alma é sujeito à ordenança superior governamental. Então é a ordem de governo. Eu tenho que acatar. Ele diz, isso para louvor a Deus. Glória a Deus. Essa pessoa que tem essa fé desobediente, ridícula, ele não leu Romanos, não leu Pedro, não leu Tito. Pedro 2:16. Quando Pedro diz essa mesma coisa, ainda diz mais assim: uma fé que não é de emulações, que não é de acusação, mas a fé rebelde, que é a fé da natureza, se acha, mas não obedece a Deus. Então Tiago agora aqui está dizendo da nossa fé, a fé que está conjugada à nossa salvação. A fé que leva a obedecer a Cristo. Porque obedecer a Cristo está associado ao ser humano. Deus é Espírito, você não vê Deus, você não agrada a Deus, você não agrada o homem. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que suportar um outro. É por isso que a Bíblia diz que não é para a gente não mentir para o outro. A Bíblia ele vai citando o que nós não podemos fazer com o outro, porque não agrada a Deus. A minha fé tem que levar a isso. A minha fé não pode levar à especulação do meu pensamento. Não, eu tenho certeza que a fé que agrada a Deus é essa. E não é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus, o escritor sagrado de Hebreus diz, é uma fé que a gente tem cuidado para não pecar. E quando fala de pecado, irmão, não está falando de apenas adultério, matar, roubar. Um pecado simples, acusar. O que tem de crente que é santão e é acusador, vive em pecado, porque vive apontando o erro do outro, achando que o outro está em erro, enquanto os erros dele, o pecado dele está sobre ele. E nós não podemos nos permitir a viver isso, porque nós somos santos, nós somos separados para Deus, nós recebemos o Espírito Santo justamente para ter discernimento da sua voz, e não ficar ouvindo o que os outros dizem, mas uma única voz que vem do céu e habita em nós para nos dar a direção correta. Aleluia. Então, igreja, você entenda, a fé que agrada a Deus não é a fé que tem uma natureza.
A fé que agrada a Deus é pelo contrário, é a fé que não tem natureza, é a fé que renuncia. A fé de Deus é a fé da renúncia. Aleluia. Você vê o nosso patriarca Abraão, ele foi reconhecido por Deus, chamado pai da fé, porque ele renunciou, ele obedeceu à voz de Deus. Abraão, aparta-te daí e vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Não é o que muito diz, que o pai de Abraão não prestava, que o pai de Abraão era idólatra, que o pai de Abraão... Não era nada disso. Foi nada disso. Deus conhece o coração do homem. E ele chamou Abraão. Abraão, agora tu aparta daí e vai para uma terra, vai renunciar. A fé que leva à renúncia. E quando Abraão estava todo poupudo, todo numa benção, já alcançando a promessa maior que ele queria, que era um filho, Deus vem para ele e diz: Abraão, agora eu quero seu filho. Olha a renúncia que ele tem que fazer. Olha a obediência que ele tem que ter. Então a fé de Cristo que Tiago está falando aqui, ele está falando de uma fé que faz mudar a nossa vida, que transforma a nossa vida. Ele diz assim, olha, se alguém lhe disser, ide em paz, quando alguém tem necessidade de alguma coisa, não, vá em paz, Deus proverá, Deus lhe dará. Ele diz, que adianta essa fé se você não supriu? A igreja, entenda uma coisa, tudo o que Deus nos revela é responsabilidade nossa. Se Deus revela a situação de uma pessoa para você, é você que é responsável por ela. Não dê as costas, não. Você ora a Deus e peça entendimento como é que você vai fazer para ajudar, para fazer, para alguma coisa. Porque é responsabilidade sua. Porque Deus está na terra. Mas Deus não está como esse vento que não, Deus está em cada um de nós. Quando nós agimos, é Deus agindo. Então a vida de um crente não é só aceitar Jesus. A fé de um crente não é só a fé de acreditar, porque o mundo acredita em Deus. Muitas pessoas do mundo têm muito mais fé no acreditar e na confiança de receber, mais do que muitos de nós. E a gente vê os feitos deles, a melhoria, as bênçãos. Porque ele tem essa fé. Mas essa fé lhe salva? Não. Porque ele não recebe Jesus. Porque o receber Jesus não se trata do aceitar. Receber Jesus trata-se de se inserir na vontade de Deus. Não é eu aceitar. Quantos crentes não aceitam Jesus e não vivem uma vida desmantelada do inferno aí? Porque não se inseriu. E se inserir em Deus é ter uma fé que a obra começa a surgir, começa a aparecer. Quando eu me converti, eu tive agora o contato com uma pessoa que há mais de 20 anos a gente não tinha contato. Ele foi meu supervisor de diaconal. Já teve como pastor. Agora ele perdeu a esposa, tá? E ele nos aproximou. Ele disse para mim, para Josilda, para mim não é novidade nenhuma quando eu soube que você era pastores. Porque a sua vida testemunhava. Ele disse aqui, conversando mais eu, a sua vida indicava para onde você estava indo. A sua vida apontava qual era o seu final. Aí ontem ele esteve aqui comigo tomando café. E ele disse, eu conversei com um irmão meu, porque desse tempo todo que nós tivemos, ele mora aqui, eu perguntei a respeito do seu antigo ministério,
se ele sabia alguma coisa. Ele disse: não, rapaz, ele tinha uma obra, ele tinha um trabalho, ele era reconhecido. Os irmãos conversam: rapaz, o irmão Epitácio, ele tem uma obra missionária extraordinária, o homem é um apóstolo Paulo. Mas eu não sei o que aconteceu que ele saiu. Aí eu disse: o que aconteceu só sabe eu e os meus superiores. A verdade eu digo, eu não sei se eles confirmam. Muita história acontece, porque já disseram tanta coisa da minha saída que é enganosa, mentirosa. Como que eu saí do nosso primeiro ministério? A história é que eu fui expulso. Eu não fui expulso, foi eu que me demiti. Dei 3 meses para se organizar. Apenas o pastor encenou. E eu disse: o seu irmão é testemunho. Agora eu não sei se ele vai confirmar. Porque na hora o pastor disse: eu quero, se vocês não estiverem de acordo comigo, fale. Ele se calou. Mas quando eu cheguei na minha casa, ele estava lá, mas uns irmãos para me dar apoio. Eu disse: vão embora para suas casas, porque vocês foram covardes. Era lá que vocês tinham que falar, não é aqui para mim não. Lá era para você tinha que dizer: pastor, não, pastor, a história não é essa. Mas lá vocês não, na hora lá vocês se calaram. Aleluia. Então a verdade existe. E eu disse: eu não mudei. Eu tive uma fé em Jesus com obra de transformação. Dia após dia, lutando, orando, lendo a Bíblia, obedecendo coisas que eu não tinha vontade de obedecer. Eu era um atleta, jogava bola, gente. Quem joga bola gosta de jogar bola. Eu tinha parado de jogar bola, mas eu jogava e jogava muito. E quando o time da igreja descobriu que eu jogava, e jogava muito, fui convocado rapidinho. E eu fui a uns treinos, muito bom, equipe muito boa. Mas eu treinando, num ginásio aberto, e olhando as vilas de casa que estavam iniciando, sendo formada, do lado da sombra, aquela multidão de gente olhando. E eu pesei, como cristão, para que eu fui chamado? Para correr uma carreira que me foi proposta. Qual é a principal carreira proposta de um cristão? É salvar. Eu fui salvo para salvar. E quando eu olhei para a multidão, eu tive que renunciar. O que eu mais gosto é jogar bola. Pastor, não conta mais comigo não, que eu não venho jogar mais não. Por quê? Se aconteceu alguma coisa, eu disse: aconteceu uma coisa, não foi nada com a equipe não, aconteceu comigo. Não foi aqui fora, foi aqui dentro. Aí no outro dia, eu vim evangelizar. E levar aquelas almas, uma parte daquelas almas para a igreja de noite. E o que aconteceu? Que uma pessoa chegou para o pastor e disse: pastor, o senhor que é o pastor fica brincando, enquanto o irmão fica preocupado com as almas que estão se perdendo aqui. Aleluia. Olha a fé que faz. Uma fé que faz renunciar, uma fé que leva à transformação, leva a obedecer. Não é obedecer o meu jeito de... Não, você não tem jeito. O ser humano não tem jeito. O ser humano que aceita Jesus, ele perdeu o seu jeito. Ele agora tem forma, aleluia. E a forma que é dada a ele é dada pelo Espírito Santo. Essa forma é a aparência de Jesus, aleluia. Então nós temos que se desembaraçar do pecado e correr com paciência. Como é que se corre com paciência, né? Quando a gente mete o pé na carreira. Mas a carreira que é proposta, que ele está falando, correr com paciência, não está falando de você ver correndo. Está falando de prioridade de chegar. Prioridade de chegar. Eu sou de Cristo, eu tenho a fé para fazer
prioridade para chegar. Esse chegar é ir para a igreja, eu quero chegar dentro do horário. É ir para o serviço, é tudo, envolve a nossa vida toda. Com paciência. Por que com paciência? Porque muitas vezes a gente não quer ir por causa que aconteceu uma coisa que nos chateia. Mas eu preciso ter a paciência dos santos. A Bíblia diz que nós temos paciência dos santos. Os santos que ele está falando não é esses postos de parede, não. Os santos estão falando os homens que deram exemplo nesse capítulo 11 de Hebreus. Que também existem muitos homens que as religiões denominaram santos, que eles tinham uma vida santa. O testemunho mudaram. O que ocorre é que agora as pessoas pegam ele que era santo, e em vez de buscar Deus, busca o santo, devendo buscar a Deus. É só isso, é um equívocozinho só. Questão de disciplina de ensino. É como Paulo escreve. Quando a venda, o véu cair, você enxerga. Eu tenho esse óculos, ele escurece. E eu tiro ele porque é desconfortável. Estou olhando para você, parece que tem um embaçamento no meio. Aí eu tiro para ficar claro, aleluia, para enxergar melhor. Então, Tiago diz, que aproveite, irmão, se alguém disser que tem fé e não tiver obra, se não haver mudança, se não há mudança, que cada dia você tem fé? A fé para receber? A fé para conquistar? Essa fé? Não. A Bíblia diz que essa fé que você luta dentro de uma igreja para buscar, para alcançar, nem precisa de você fazer isso. Porque Jesus diz que Deus assiste a todos, até os passarinhos, até as aves do campo. Deus assiste em suas necessidades. Você nem precisa ter essa preocupação de vir para dentro de uma igreja, fazer campanha para alcançar uma coisa. Nem precisa disso, não. Você não precisa disso, não. Mas precisa sim ter uma fé que busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, para depois Deus acrescentar as coisas. Aleluia. Essa é a fé que move o coração da igreja. Essa é a fé que move o coração de Deus. Essa é a fé que o Espírito Santo sopra no viver do cristão, que faz dele uma brasa viva. Aleluia. Que aproveite, irmão, dizer que tem fé. E se não tiver as obras, porque a gente é muito crente, a gente vê muito crente. Crente. Mas quando a gente tem uma aproximação maior dele, dentro de casa, a gente vê como é o tratado de esposa, tratado dos filhos, a gente vê no comércio, como é a vida dele no comércio, a gente começa a ver a linguagem dele, aí começa a ver que ele tem uma fé, mas não a fé que Deus requer de cada um de nós. Se não tiver, disser que tem fé e não tiver obra, porventura a fé pode salvar? Se você aceitou Jesus, mas continua com as suas ações do mesmo jeito do mundo, só deixou de beber, deixou de fumar, deixou para forró. Eu deixei a questão do evangelho, não está no deixar. A questão do evangelho está nisso, não. Aceite Jesus que você deixa de beber, aceite Jesus que você deixa de fumar, aceite Jesus que você vai melhorar. Aí a pessoa aceita, aí vem para dentro da igreja com a fé para buscar conquistas e alcança. E a pergunta diz aqui: e sua fé pode lhe salvar? Porque ele aceitou Jesus, mas não recebeu. Ele não recebeu.
ele não recebeu todas as implicações que está em torno a esse nome Jesus Cristo, que é perdoar. Hoje eu fiquei surpreso com a conversa que eu tive com uma pessoa da igreja. Cheguei em casa e conversei com minha esposa e eu estou orando. A pessoa me disse, e essa pessoa tem qual o tempo de crente que eu, e essa pessoa tem visto a minha vida, tem acompanhado o meu viver, tem testemunhado da minha vida, mas essa pessoa, a vida dela não está certa. É uma ótima pessoa, vive uma vida pacata, mas o melhor ela não tem. Um coração quebrantado, o coração dela é duro, vingativo, brabo. Aí o que acontece? Essa fé que você tem pode salvar se você não muda? Não. Não adianta, irmão, ficar iludido. Porque a maioria dos ensinos do Evangelho no Brasil não trata em ganhar almas. Trata-se de fazer redil. O que é isso, pastor? Para se cumprir o dito popular: quanto mais cabra, mais cabrito. É interesse de homem. Ele não está preocupado com sua alma, ele está preocupado com sua participação. E é necessário, como pastor, ter esse cuidado de querer cobrar a sua participação, mas eu tenho o dever de olhar como é que você está, como é que seu comportamento está seguindo, para que eu possa ir ensinando, como Paulo diz, demonstrando. Às vezes eu trago palavras que são duras, mas elas são cheias de amor. Ela não é um açoitar, ela é um despertar. Aleluia. Ele disse: irmãos, porventura a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não derde as coisas necessárias para o corpo, que aproveita virá daí. Nós cristãos precisamos prestar atenção, porque às vezes, irmão, eu sei que há muito pedinte, até organização de pedir. Pessoas que têm organização, aluga carro, propaganda, e sai pedindo. Eu conheço um pedinte, quando eu vendia crediário, aqui na nossa cidade, ele deixou de vir. Eu vou explicar por quê. Ele é pedinte. E um dia eu parei na casa dele. E a casa dele é a baita de uma casa. Como ele era pedinte de muitas pessoas, não consegue gravar fisionomia. Mas como você é pedinte, muitas pessoas gravam a sua cara. Isso significa o quê, irmão? Que a nossa vida é vigiada. A nossa vida é vigiada. As pessoas enxergam em nós coisas que você está tentando esconder. Você já viu uma pessoa chegar para você e dizer assim: vale, o que é que você tem? Não tenho nada não. Não, você está com a para, você está com um jeito. As pessoas não sabem o que é, mas sabem que tem uma coisa acontecendo. Porque nós somos vigiados. Aleluia. Então o que Deus quer de nós, irmão, é que nós tenhamos uma fé que se alinha a Ele. Aí Paulo chega a dizer: quando a gente tem uma fé que se alinha a Deus, aí aqueles que blasfemam de nós, blasfemam para a vergonha deles. Aleluia.
Aqueles que faz opróbrio sobre nós, faz opróbrio para a vida deles mesmo. Quantas vezes pessoas já não me atacaram, divulgaram, e depois me defendem? Eu digo para José, bem, é Deus lhe honrando. Acaba bate e depois ele mesmo. Glória a Deus. Então, se alguém está precisando, e nós precisamos entender, mesmo que existe essa quadrilha de pedinho, mas nós não podemos descartar, porque ele é quadrilha. Vamos dizer que sendo assim, nós não podemos descartar, porque o ato não está na pessoa dele, o ato está na pessoa de Cristo que está em nós, e ele não nega a ninguém. Por isso que ele diz, dê a quem pedir. Ele diz, não seleciona quem você vai dar não, quem pedir você dê, e dê mais. Se vier com a roupa tomada, é a outra. Se pegar e vai mandar uma milha, não, vai mandar duas. Você é transformado para louvor de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então, se alguém lhe pedir, aí você diz, e os crentes gostam muito disso. Aquete, irmão, Deus está cuidando de você. Os crentes gostam dessa linguagem. Aquete, irmão, Deus está cuidando de você. Em nome de Jesus. Mas ele não toma uma iniciativa. Ele mesmo não toma. Não toma. Eu vejo aí, nas praças, um tal de venda de roupa velha para obra. Isso é uma fé que agrada a Deus. Pede como doação para vender para um coitado que a Bíblia diz que nós devemos é dar. Isso é uma fé que agrada a Deus? Não, é uma fé de uma natureza. E a natureza dessa fé é pegar um pobre e tomar um pouco que ele tem para ficar sem nada mesmo. Leva essa roupinha velha. Já fui oferecido fazer um bazar. Uma pessoa disse, eu tenho o dom de Deus para vender bazar. Eu disse, pô, então coloque um para você. Vá viver com bazar. Mas é que um dom para vender bazar da igreja. Porque mexe com o sentimento de quem acredita em Jesus. Em nome de Jesus, irmão, compra aqui essa toalhinha, R$10, R$15. Olha, irmão, leva aí essa bênção para sua casa. Leve. Você vai prosperar em nome de Jesus. Ele utiliza. Eu vejo, irmão, é isso aí. Se for dela, ela não vai poder usar o nome de Jesus. É aqui o bazar. Aí o cabo que vai comprar chega lá, quanto está essa peça? 5, não, só dou 3. É um comércio. O bazar de igreja não é comércio, é estabelecimento. É isso. E essa fé agrada a Deus? Não, irmão, agrada não. Não é a fé que tem a transformação de generosidade. Juntar, pedir, irmão, me dê essa calça. Você já tem essa calça, me dê essa calça, irmão. Tem um irmão daqui que está precisando. Pegar, receber, fazer levar e dar para o necessitado, que seja da igreja ou que seja de fora. Aí ele diz, ide em paz. Como é que eu vou em paz? Você está falando de falta de mantimento e falta de roupa. Só porque eu digo, vai em paz, aí pronto, eu vou em paz. Aí o irmão me disse que eu fosse em paz. Que em paz, gente? Ele vai sair na sua presença, chegar bem, ele vai, crente vai miserável, podia ter me dado. É assim, glória a Deus. Aí ele diz, por quê? Que proveito virá daí se eu não fizer nada? Qual proveito? Que proveito o pobre que pediu, e eu digo, vai em paz, Deus vai me prover, Deus não sei o que, vai em paz. Que proveito tem para ele? E que proveito tem para mim mediante a minha fé, que não cumpre a vontade de Deus? Que proveito tem? Nenhuma. Assim também a fé,
se não tiver a obra, é morta em si mesmo. É morta. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo, irmão. Nós moramos num país laico, de religião. Mas se nós morássemos num país de uma regra que perseguisse cristão, eu não sei 100% cristão brasileiro, mas a grande maioria dos cristãos brasileiros, ele deixava de ser crente. Eu lá vou perder minha vida para ver sendo crente. Você pode ter certeza absoluta disso. Poucos cristãos aguentariam uma ditadura contra o evangelho. Por quê? Muitos cristãos se desviam de igreja por causa de uma doutrina mais dura, que escuta uma palavra mais puxada e alcança a pessoa, e ele sai fumando numa quenga, dizendo que o pastor humilhou. Eu já passei por isso. O pastor me humilhou, o pastor deu para entender para todo mundo. Deus fala com a pessoa e a pessoa a culpa e vai embora. Você está pensando, é? Assim também a fé, se não tiver obra, é morta em si mesmo. Irmãos, é hora de reflexão para nossas vidas. Deus tem a melhor intenção, por isso que a Bíblia diz: ao justo nada lhe faltará. Essa palavra, ela é apontativa para nós, mas nós estamos andando como justo? Estamos vivendo como justo? Ou só com a linguagem na boca? Aqui em Tabuleiro, a maioria dos créditos em Tabuleiro não vende para crente, viu? Se a pessoa souber que você é crente, não vende. Só vende no dindinho ou no cartão. Para você ver como é que tá as coisas. Aqui numa cidade tão pequena, de uma média muito pequena de cristão, veja bem a situação. Então é tempo da gente fazer uma reflexão a respeito da nossa fé. Se minha fé está me conduzindo para uma transformação de vida, está havendo uma obra em mim. Está havendo essa obra em mim mesmo? Eu estou me tornando para Deus um fiel, um servo. Por quê, pastor? Porque foi Jesus que disse, gente. Se você fizer somente aquilo que é mandado, você é totalmente inútil. É preciso você ter predisposição, e quem faz isso é a fé em Cristo, predisposição para fazer além, um pouco mais, ele diz, é uma fé morta em si mesmo, mas alguém dirá, tu tem fé? Pergunta aí, para as suas pessoas conhecidas, você tem fé? Você tem fé em Deus? Você tem fé em Jesus? E a maioria vai dizer, tem sim. Vai dizer desse jeito. Aí você diga, pois a Bíblia diz assim, os que receberam é que dá o poder de ser feito filho. A Bíblia cabe tudo, é papel. Olha a fé para onde é que vai? É assim, irmão. O que vocês estão querendo é que eu vá me socar dentro de uma igreja. Eu não vou não, tenho minha vida para curtir. Aleluia. É. E a gente precisa fazer uma reflexão. Eu vou encerrar essa pregação com um texto de aconselhamento de Paulo. Aí ele diz, tem tu fé? Eu tenho as obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Olha que coisa boa. Mostrar fé
a vida revelar que realmente houve mudança em você. E não é fácil não. Quando eu me converti, que eu busquei mudar mesmo, eu era chamado de fanático, eu era chamado de teleguiado, eu era chamado de tanta coisa, gente. E pessoas que nunca fez nada por mim. Normalmente é assim quem se incomoda. Se incomoda, mas não ajuda, só faz se incomodar. E eu busquei. E a minha Bíbliazinha, que ainda existe, a minha primeira Bíblia, eu botava ela debaixo do braço. Ela foi comendo, assim, molhando, foi rasgando, ficou feinha a bichinha. Eu levava ela para o meu trabalho. Eu deitava na rede. Eu abria ela num texto sagrado, fazia a leitura, eu ia descansar um pouquinho, abria ela e deixava no peito. Eu ia lá para dentro do sítio, eu levava ela. Aí pai dizia: Deus me livre, Epitácio. Aqui em casa eu já tive um homem apegado nas coisas, que era o Antônio com a peixeira. Agora você com esse rolo de papel. E meu pai era cristão. Mas olha aí como era a ação dele. Ele tinha uma fé. Mas olha a fé dele para onde levava. Desse jeito. Tem tu fé, pois, e eu tenho as obras. Mostra a tua fé pelas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Agora eu quero que você abra em 2 Coríntios, capítulo 13. Segundas Coríntios, capítulo 13. Encontraram? Versículo 5. Examinai a vós mesmo, se permaneceis na fé. Examinai vós mesmo. É para você fazer o exame. Se você permanece na fé. Provai a vós mesmo. Ou não sabeis, quanto a vós mesmo, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado? Agora, se eu aceito Jesus e minha fé não está havendo mudança em mim, mas eu continuo crente, você vai acreditar que você está reprovado por Cristo? Você não vai querer acreditar. Que é o que muitos vivem. Mas a vida dele não tem conceito de Cristo, a não ser o que ele diz. Porque ele não faz um exame para mudar. Muitas pessoas ainda dizem: Deus sabe, eu sou assim mesmo. Aí eu pergunto: Deus aceita você assim? Aí você vai dizer: sim, Ele aceita. Mas Ele está de acordo por você ser assim? Aí você tem que dizer: não. Ele aceita você ser assim, porque é você que é assim. Mas Ele não está de acordo com você porque você é assim. E a medida disso é a fé. A fé é que vai medir. Ele diz: examinai vós mesmos, se permaneceis na fé, para ver se sua fé está lhe conduzindo para a obra que Deus determina para seu viver. Para a sua fidelidade. Examine se você está. Se você tiver, glória a Deus. Examine.
Provai vós mesmos, faça uma prova você mesmo. Que você sabe que tem Cristo, pois faça a prova. Ah, eu tenho Jesus, pois faça a prova. Como é que eu faço a prova? Quando surgir uma oportunidade de você provar que você é dominado pelo Jesus, vamos dizer que antes me faça uma raiva. E eu, tudo bem, está perdoado, mas aí fica aqui dentro. Rapaz, eu perdoei antes, mas o que antes fez comigo, eu não esperava. Cristo dá perdão por a metade, em parte, libera. Não, irmão. É isso que ele está falando. Ele está falando. Eu sei que o que Paulo diz em Romanos, capítulo 2, versículo 16, é algo assombroso a respeito de nós. Vocês querem ler esse versículo? Ou não? Então abre Romanos. Deixei por conta de vocês. Capítulo 2. Capítulo 2 de Romanos. Paulo está encerrando um assunto de impenitência. Versículo 16. Isso começa no versículo 14, mas eu quero ler só no 16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens. Alguns traduções assim, no dia que Deus há de julgar o segredo do coração do homem, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. No dia que Deus for julgar, gente, nós não estamos fora desse crivo, não. Ele vai julgar. Não é questão de não falhar, de não errar, de não pecar. Não é isso que ele está falando. Não é isso que ele começa a dizer no 14. Mas é uma conduta. É comportamentalmente, como gentil. Você não é mais gentil, você é de Jesus. Aleluia. Então você não pode ter mais o comportamento de quando não era de Jesus. Por causa desse julgamento. Ah, mas eu sou de Jesus, por isso que ele vai julgar, porque você é de Jesus. Os pastores não gostam de mostrar isso, irmão, porque é uma coisa que até desestimula. Eu lembro da irmã Silene, ela disse, irmão, que ela contava as coisas para mim, não, irmão, não pode não. Irmão, então para ser crente, não tem quem consiga ser crente, não. Não tem quem consiga ser salvo, não. Não, irmão, a salvação é de graça, Jesus deu. A questão é nós andar alinhado com Ele, só isso. É desapegar. Paulo ele chega a dizer assim, é desapegar do homem interior, do homem passado, do homem velho. É desagarrar dele, do homem velho. Mas a gente tem vergonha de desagarrar do nosso jeito velho. É meu jeito. Pois é, seu jeito precisa mudar, velho. Eu sou assim. Pois você precisa mudar. Aleluia, oh, coisa boa, irmão. Deus nos ama muito. Então, amados, o que Tiago nos dá como um presente, é como um presente que ele nos dá. Glória a Deus.
é isso aqui. Glória a Jesus. Mas se alguém, mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho as obras, mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Está aqui. É um presente de Deus para nós, essa conjugação. Fé e mudança. Fé e obediência. Fé e concordância. Fé e submissão. Fé e vai levando. É isso aí. Amém, igreja? Aplauda Jesus.